Ao mesmo tempo que existem dias de fartura e dias de compartilhar a felicidade, existem dias em que algo importante pode faltar. Nessas horas, procuramos alguém que possa ficar ao nosso lado e nos ajudar. A vontade de fazer o bem é a nossa natureza. Esse comprometimento com os lugares que passamos é o legado que queremos deixar. A Aegea, nossa natureza, movimenta a vida. A de atmosfera, de água, de árvores. A de animais, de Amazônia, de Antártida. Lembre-se, não existe planeta B. A Ambipar ajuda sua empresa a cuidar do planeta A. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Vivemos um momento de grandes desafios e mudanças, em que os bons exemplos garantem a prosperidade das próximas gerações e inspiram. E cada ação tem o potencial de gerar um novo futuro. É assim que estamos liderando a transição energética e a economia neutra em carbono no Brasil. É assim que juntos vamos gerar nosso futuro. Acesse nosso relatório e saiba mais. Olá a todos e a todas, vamos dar início a mais um painel no nosso ESG Summit. Para conversar com a gente sobre os desafios e oportunidades da economia de baixo carbono, recebemos Luiz Fernando do Amaral, CEO do SBTI, Ricardo Carvalho, CEO da CBA, Vanessa Pinsky, especialista em sustentabilidade, e Plínio Ribeiro, CEO da Biofílica Ambipar. Sejam bem-vindos e bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer tê-los conosco. E eu gostaria de começar perguntando para a Vanessa, por que nós precisamos buscar uma economia de baixo carbono e qual o papel das empresas nessa transição? Essa é uma boa pergunta, Thalita, para conversar aqui o papo. Acho que a emergência dessa agenda do desenvolvimento sustentável, ela está muito pautada na questão dos desafios da crise planetária, né? E acho que nosso painel aqui, a nossa conversa é sobre descarbonização, sobre mercado de carbono, acho que remete muito à agenda do clima, né? Então, acho que as empresas e os líderes empresariais, eles estão cada vez mais compreendendo os desafios aí relacionados ao risco climático, né? Ou seja, há uma percepção aí de que esse desafio que nós temos que enfrentar para descarbonizar a economia, com vistas a reduzir as emissões dos gases causadores do efeito estufa, que levam às mudanças climáticas, que por consequência levam aos extremos climáticos, esse é um problema coletivo. Né? Então, não é um problema exatamente de uma empresa, de um setor, de um governo ou dos indivíduos, é um problema que requer e demanda esforço coletivo. Né? Então, acho que nessa perspectiva, a gente olha um pouco da questão do problema do clima, não como um problema isoladamente, como um problema ambiental, mas como um problema complexo e sistêmico. Né? Então, hoje a gente tem os extremos climáticos aqui no Brasil, como, por exemplo, as inundações, vendavais, períodos de grande estiagem e seca, e isso com impactos diretamente bilionário aí já com alguns setores que são mais vulneráveis, né? Então, vamos pegar aí a questão da estiagem, da seca, especialmente vulnerável ao setor do agronegócio,
com quebras milionárias de safra aí, que a gente está vendo ocorrer aí ao longo dos anos. Outro setor bastante vulnerável, o setor de energia renovável, que atua nessa área de hidrelétricas, né? Acho que hoje eu estava, coincidentemente, conversando com o pessoal de uma das empresas que atua nesse setor no Brasil, e hoje o que eles colocam é o seguinte: o ano passado, o ano de 2021, a gente teve a pior hidrologia já mensurada em 135 anos no Brasil. Né? Então, definitivamente, esse é um problema que é causado pelo aumento das emissões causadas pelo homem, que gera um problema ambiental, que tem consequências bilionárias em termos de impacto econômico e que, numa perspectiva sistêmica, é um problema que impacta diretamente os mais vulneráveis também em termos de bem-estar, né? Então, essa agenda, ela cresce cada vez mais porque há uma percepção aí das grandes lideranças da questão da emergência climática, né? Então, as empresas realmente estão empreendendo, algumas empresas liderando aí, pelo exemplo, empreendendo esforços para descarbonizar suas operações. E aí acho que tem todo um outro contexto aí da questão assim do desenvolvimento tecnológico também, que em alguma medida vai colocando as empresas numa trajetória de descarbonização, e tudo que a gente está vendo em termos de impacto acaba trazendo aí algum senso de urgência na centralidade desse debate, né? Mas a questão em que medida a gente, de fato, e as empresas estão assumindo compromissos, ambições e metas relacionadas à descarbonização das operações ainda é um grande desafio aqui no Brasil e no mundo como um todo, né? Perfeito, muito obrigada, Vanessa. E Plínio, então como conscientizar e principalmente impulsionar as empresas rumo a essa economia de baixo carbono, dada toda essa necessidade? Olha, acho que primeiro a gente... olá a todos e a todas do painel. Acho que primeiro a gente tem que definir melhor de que empresas que a gente está falando, né? A gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco, né? A gente tem responsabilidades diferentes em relação às emissões. Isso varia muito de empresa para empresa, mas varia muito de setor para setor. Então, às vezes a gente vê, né, uma pressão muito grande em empresas, pequenas empresas, até em indivíduos, como se os indivíduos fossem os responsáveis. A verdade é que a gente tem a maior parte do problema ocasionado pelas empresas que queimam combustível fóssil para desenvolver os seus produtos e serviços, né? Se a gente pusesse aí as 20 maiores emissoras, 20 maiores empresas emissoras do mundo, e dessa lista as 20 são empresas produtoras de energia, a gente tem mais de 80% das emissões mundiais. Então, acho que a primeira coisa é tomar cuidado com como é que a gente coloca essa régua, porque a gente está vivendo num mundo que está assim, bastante esquisito do ponto de vista de macroeconomia, do ponto de vista de desenvolvimento, de crises sucessivas, e a gente precisa separar bem quem que é realmente responsável e quem que não é. Existe uma quantidade muito grande de empresas, mais recentemente, nos últimos 3, 4 anos, que começaram a adotar metas de redução, metas de descarbonização agressivas, algumas agressivas e algumas mais compromissos que a gente ainda precisa ver se esses compromissos vão se materializar, tá certo? De qualquer maneira, existem 3 caminhos, né, como fazer, né? Existem 3 pilares que eles não podem ser ignorados. O primeiro é mensuração. Né? A gente precisa ter a capacidade, as empresas precisam mensurar exatamente qual que é a contribuição delas do ponto de vista de emissão. E, infelizmente, por mais que essa agenda tenha avançado, essa agenda ainda precisa se desenvolver muito. Quando a gente vai aí sim para as médias e aí pequenas empresas, essa agenda ainda está muito distante. Né? Então, muita companhia sequer sabe o quanto emite. Né? Pior ainda quando a gente inclui nessa mensuração o escopo 3, né? Que são aquelas emissões relacionadas indiretamente, né, ao supply chain daquelas companhias. Existe ainda muita crítica sobre como essas contas são feitas, mas essas contas precisam ser feitas. O segundo ponto é, uma vez que eu medi, quais são as atitudes, né, quais são as decisões empresariais, decisões de negócio que eu, como companhia, posso fazer para reduzir as minhas emissões. E tem muita coisa do ponto de vista de troca de energia, tem muita coisa do ponto de vista de troca de matriz energética, mudança de processo, mudança de fornecedores. Tem uma agenda muito extensa
do ponto de vista de redução interna, né, dentro das companhias. E, de novo, isso vai variar de setor para setor. Tem setor que tem tecnologias mais disponíveis, enquanto setores que têm tecnologias menos disponíveis para essa descarbonização. E, por último, é o que a gente chama do offset, né, é a compensação. Existe uma quantidade de emissões que, por maior que seja o esforço daquela companhia, por maior que seja o capital alocado, essas emissões não vão ser reduzidas num primeiro momento, e é para isso que existe o mercado de compensação, onde você sequestra ou evita aquela emissão de acontecer num outro local e vende no formato de um crédito de carbono, né, no mercado voluntário que a gente chama, essa compensação. Então, eu acho que a empresa tem que pensar essas 3 frentes, não dá para pensar uma desassociada da outra, mas é uma agenda que precisa incorporar também exatamente a responsabilidade de cada companhia e principalmente de cada setor de atuação, né? Ok, muito obrigada, Plínio. E, Vanessa, o Plínio comentou um pouco sobre o escopo 3 de emissões. Quais os desafios e oportunidades relativos ao escopo 3 especificamente? Então, acho que assim, o escopo 3 é o mais desafiador, né? Eu acho que só colocando aqui, o escopo 1 é o que as empresas estão mais acostumadas, e aí o que está mais presente hoje nas empresas que têm um nível de maturidade já crescente aí, em termos de agenda ESG, em termos de compromisso de risco climático e em termos de percepção aí e medição das suas emissões, né? Então, acho que no escopo 1 são as emissões diretas das empresas, no escopo 2 é a medição aí em energia elétrica, e no escopo 3 é a cadeia de valor. É aí que está o grande desafio das organizações, né? Acho que o que a gente vê aí, acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a iniciativa Science Based Targets, e que eu acho que as empresas que estão aderindo a compromissos baseados nas metas, no grande objetivo do Acordo de Paris, que é limitar o aquecimento global em até 1,5 grau, estão assumindo metas de descarbonização na sua cadeia de valor. São essas empresas que estão realmente liderando pelo exemplo, porque as soluções não estão prontas, né? Então, trabalhar com a descarbonização da operação é uma coisa e trabalhar com a cadeia de valor é outra. E certamente essas metas, elas vão desencadear um sistema de inovação disruptivo em alguns setores, né? Então, a gente precisa de soluções tecnológicas, inclusive, que hoje não estão prontas, né? Então, você vê, vou dar alguns exemplos de alguns círculos virtuosos que começam a se surgir, né? Eu sei que aqui no Brasil, por exemplo, as grandes empresas que aderiram ao Science Based Target já estão em diálogo com transportadoras no Brasil, especialmente as empresas de bem de consumo, e que têm uma logística extremamente complexa aí no Brasil todo e bastante intensiva em carbono, por meio de modais logísticos diversos, né? E isso já está se revertendo no círculo virtuoso de que algumas transportadoras já estão fazendo renovação de frota de caminhões no Brasil e adquirindo frotas esse ano com motores que são motores que, por exemplo, podem rodar com biocombustíveis, biometano, né? E esse investimento todo, que é um investimento milionário aí, ele acaba sendo impulsionado por essas empresas que assumem essas metas, e essas metas já vão cascateando nas suas cadeias de valor, né? Então, acho que é isso. Tem empresas que têm metas de cadeia de valor que acabam assumindo globalmente, e isso acaba descendo top-down aqui no Brasil, e eu já vejo um movimento, e já tenho conversado com algumas empresas de como fazer o desenho dessa trajetória de descarbonização, que certamente é uma jornada aí de longo prazo, né? E outras empresas que estão compreendendo como podem trabalhar numa perspectiva de oportunidades, né? Mas eu acho que essa agenda, embora foi colocada, e certamente eu concordo que ela ainda é incipiente no Brasil, é uma agenda onde cada vez mais a gente tem líderes que, embora muitas empresas não tenham assumido o desafio aí de descarbonizar suas cadeias de valor, de fato esse assunto está presente.
né? Então, acho que se a gente olhar numa perspectiva de tendências de consumo, comportamento de demanda e todos os riscos que estão relacionados nessa agenda ESG, seja o risco climático, a percepção dos impactos econômicos em termos de risco climático, isso daí vai acabando tomando um corpo aí que em algum momento aí a gente vai ter uma percepção maior de senso de urgência, né? Mas o que eu vejo nesse círculo virtuoso, inovações surgindo em diversos setores. Então, por exemplo, essas empresas que estão renovando frota e comprando caminhões baseado em biocombustíveis, já se começa uma discussão, inclusive em outros setores, em como gerar esse biocombustível em escala e baratear. Então, isso vai trazendo algumas intersecções até de inovação entre setores. Então, por exemplo, um dos grandes desafios aqui no Brasil é a questão da gestão dos resíduos sólidos. Biometano, ele pode ser gerado a partir de gestão de resíduos sólidos. Então, a gente já começa a ver algumas discussões, embora ainda um pouco incipientes em termos de intersecção de setores, mas que pode, de fato, gerar aí um círculo virtuoso de inovação aí na medida que cada vez mais empresas vão assumindo as suas ambições e compromissos aí de descarbonização. Obrigada, Vanessa. E, Luiz, o que é o SBTI exatamente e como ele pode contribuir para uma economia de baixo carbono? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, muito brevemente, o SBTI é o Science Based Targets Initiative, ou algo que seria como metas baseadas em ciência, né? Nós somos uma iniciativa global cujo objetivo é definir padrões, guias, estabelecimento de regras de quais são as metas de reduções de emissões no setor privado que estão alinhadas com o que a ciência nos diz que tem que acontecer, né? Em outras palavras, criar esses padrões para definir qual é a ambição dos diversos atores do setor privado, se estão alinhados com aquilo, como foi mencionado, que diz o Acordo de Paris, né? A ideia é traduzir aquela ciência e traduzir aqueles modelos que existem de quantos teremos que emitir em 10, 20 ou 30 anos e trazer para a operação da empresa e dizer quanto que então tem que ser uma meta efetiva de redução de emissões para manter o mundo alinhado com esses modelos climáticos, né? Hoje já são mais de 3 mil empresas em mais de 70 países que estão comprometidas com essa iniciativa, né? Isso equivale, para ter uma ideia, a mais de 30 trilhões de dólares em valor de mercado, que é basicamente 1/3 da economia global em valor de mercado. Dessas 3 mil, metade dessas empresas, 1.500 empresas, já desenvolveram e submeteram seus planos de redução de emissões para validação, ou seja, eles recebem uma avaliação se aquele plano de redução estava de acordo com o que a ciência diz que tem que acontecer, né? Em um estudo publicado há mais ou menos um mês e meio, que nós fizemos um levantamento, ficou claro que as empresas que tinham metas estabelecidas e que foram submetidas para essa avaliação estavam, de fato, reduzindo suas emissões mais rápido do que o resto da economia e alinhada com o que é necessário em termos de reduções de emissões no Acordo de Paris. Um parêntese só aqui, como foi colocado pela Vanessa, isso em escopo 1 e 2, que são aquelas emissões dentro da empresa, né? Em escopo 3 a gente não conseguiu avaliar ainda, mas como falou a Vanessa, é uma coisa que não tem volta, a gente tem que continuar avançando, né? E para resumir, então, eu também concordo um pouco com o que o Plínio falou, né? Você precisa primeiro mensurar, a primeira etapa para conseguir estabelecer metas é mensurar, você não gere o que não se mensura, né? Então, fazer os inventários de carbono das ações das empresas é o primeiro passo nessa jornada. O segundo daí, quando nós entramos, é estabelecer o objetivo. O que eu quero chegar? Qual que é a meta? Onde que eu quero atingir? Isso é muito importante para guiar as ações das empresas, para guiar as suas estratégias de redução de emissões e para guiar os seus próprios business models, né? Para daí, finalmente, você gerir as suas ações, definir aonde que são que eu faço o meu primeiro investimento, e atingindo, então, o objetivo final de reportar nessas metas, né? E só para concluir, como a gente estava conversando antes, isso não é algo que está acontecendo só aqui no Brasil, né? É algo que está acontecendo em diversos países do mundo, como eu falei, nós somos uma iniciativa global em 70 países, e que tem impactos diretos aqui, inclusive, né? Muitas das metas dessas empresas que são feitas em escala global
tem implicações diretas porque suas subsidiárias também estão aqui no Brasil. E como a Vanessa mencionou, isso pode gerar oportunidades grandes de investimento e de inovação em diversos lugares do mundo, inclusive porque eu tenho como hipótese que muitas das reduções de emissões mais baratas do mundo estão no países em desenvolvimento. Então, é possível que essas metas de empresas de países do norte podem começar a gerar mais investimentos em países em desenvolvimento pelo simples fato que provavelmente o menor custo de redução de emissões está por aqui. Perfeito, Luiz. E, Ricardo, recentemente a CBA teve sua meta aprovada pelo SBTi. E por que a decisão de submeter as metas ao SBTi e qual a importância dessa aprovação na visão de vocês? Obrigado, Thalita. Obrigado pelo convite também. Um prazer estar aqui com vocês. A nossa estratégia, só para colocar em contexto, a nossa estratégia 2030 para a ESG, ela é baseada em 10 alavancas, uma delas é gestão de mudança climática. Essas 10 alavancas foram desdobradas em 15 programas, um desses programas é gestão de emissão de gás efeito estufa, e esses programas foram desdobrados em 31 metas para 2030, são metas públicas, estão no nosso RI, e todas essas metas têm ações concretas para chegar nos resultados que nós queremos em 2030 e todas embasadas em conhecimento que nós temos, fora a nossa ambição de 2050, que é o net zero, que a gente requer tecnologia. Uma meta nossa que foi aprovada pelo SBTi é a meta de redução de 40% do gás efeito estufa nas etapas do processo que abrangem do processamento de bauxita até a produção de alumínio primário. A importância da aprovação dessa meta pelo SBTi é que ela coloca de uma forma um compromisso oficial nosso, aprovado sob o ponto de vista técnico pelo SBTi, do nosso papel de cumprir o Acordo de Paris. Então, essa é a grande importância. O Luiz Amaral já explicou sobre o SBTi, esse alinhamento com o Acordo de Paris, e a gente acha fundamental essa questão da gente ter esse compromisso da empresa bem formulado, bem estruturado e com aval do SBTi. Um outro ponto que eu acho que é importante, que foi citado pelo Plínio também, é a questão de medição. Todas as nossas medições de emissão de gás efeito estufa é feito pelo GHG Protocol, e nós somos, desde 2018, selo ouro no Programa Brasileiro do GHG Protocol. Ou seja, dando a importância da questão de medir, que foi muito bem mencionada pelo Plínio aqui. Então, medir, você ter ações concretas, né? Objetivos concretos, foi falado pelo próprio Luiz aqui, objetivos bem definidos para 2030, ações bem definidas, medições externas, independentes, aprovação do SBTi. Eu falei da meta de 40%, nós temos 3 metas aprovadas pelo SBTi. Então, isso tudo dá consistência do nosso compromisso com relação ao Acordo de Paris e o compromisso de mudar esse mundo. Como a Vanessa muito bem disse, isso tem que ser papel de todos nós, empresas, governos, sociedade. Nós não vamos chegar onde o mundo precisa sem ter toda essa coordenação, né? Então, essa é a importância. Muito obrigada, Ricardo. E você comentou que foram 3 as metas aprovadas pelo SBTi de vocês. E quais são as outras metas? Você chegou a mencionar os 40%. Desculpa, pode ficar à vontade. Não, tudo bem. Nós temos uma meta também que corresponde a uma cadeia maior de escopo 1 e 2 no processo nosso. E uma outra meta que nós temos inicial, nós queremos evoluir mais nela, já entrando em escopo 3, tá? Com prestadores de serviços e transportes para a CBA. Tá? E nós temos um programa que nós chamamos de Supply Sustentável, onde nós estamos trabalhando com os nossos fornecedores e a cadeia de influência nossa, convidando e trabalhando junto com eles para trazer para metas de ESG, influenciar a cadeia e começar a trabalhar em escopo 3 também. Escopo 3 ainda requer uma série, o Luiz falou muito bem disso, Vanessa também. Escopo 3 é um grande desafio hoje, né, de estabelecer as metas, porque ele é bem diverso e bem complexo. Mesmo dentro de um mesmo negócio, ele é diferente entre cada empresa.
mas é um grande desafio que nós temos que vencer em termos de definições, metas e evolução. Muito obrigada, Ricardo. E, Luiz, quais são os principais pontos analisados pelo SBTI para aprovação ou não das metas de uma empresa? Obrigado. Existem várias guias e padrões definidos, porque justamente um dos principais objetivos do SBTI é trazer essa estandarização, né? Essa capacidade de comparar laranja com laranja. E ter um modelo de muita transparência de como essas metas são estabelecidas e como elas se alinham, né? Mas, em resumo, se eu fosse resumir, o fator de ser um Science-Based Target, né, ou ser uma meta baseada em ciência, é a ideia de que nós temos um estoque de carbono que é o que pode ser emitido no mundo até 2030 ou 2050 para a gente manter o mundo nesse nível, no nível de aquecimento que foi abaixo de 1,5 graus. O princípio das metas de ciência é que essa meta de carbono então, tem que ser trazida para o valor atual e que basicamente quer dizer que o seguinte, que se todas as empresas fizerem o que é necessário, a gente atinge esse objetivo. Se tiver alguma empresa que faz menos do que é o necessário, significa que outras empresas teriam que fazer mais. Então, esse é o princípio da ideia. Tem um estoque de carbono que a gente tem que atingi-lo no final. E a gente faz a conta reversa. Qual que é o estoque que tem que chegar no fim, a gente traz reversamente. Esse é um pouco do princípio. Obviamente, tem muito mais detalhes, né? Como o Ricardo mencionou. Tem regras para quanto que você tem que, por exemplo, tratar de todas as suas emissões de escopo 1 e 2, as regras a partir de quando as suas emissões de escopo 3 são um gatilho para que você tem que estabelecer as metas de escopo 3, porque, por exemplo, alguns setores, escopo 3 são menos relevantes, em outros setores, escopo 3 está quase 100% das emissões, né? Então, existem algumas regras que estabelecem quando que esses gatilhos são criados, muito dependendo do setor, porque, como o Plínio falou, cada setor é diferente. A gente tem um padrão que é um padrão que serve para todos os setores, que foi o primeiro que nós fizemos, tipo o padrão guarda-chuva, mas cada vez mais nós desenvolvemos padrões específicos para cada um dos setores, que consideram, então, essas idiosincrasias desses setores. Mas, para resumir, como também acho que já foi falado, o que é preciso para estabelecer uma meta? Bom, primeiro é preciso ter ambição, né? Então, a primeira é falar, não, eu preciso e eu quero indicar para os meus shareholders, para o meu mercado, para os meus clientes, que é isso que eu quero fazer. Então, você se compromete com esse estabelecimento. A partir daí, você tem 2 anos para apresentar o seu plano de ação. Então, a segunda coisa que você tem que fazer, a primeira é estabelecer a ambição, ou eu quero fazer isso. A segunda coisa é mensurar, porque você não consegue fazer nenhuma meta se você não saber exatamente qual que é o seu nível de emissão. Então, fazer os inventários de emissões é a coisa mais importante para, a partir daí, você modelar e estabelecer qual que é o seu nível de ambição. E aí, nesse nível de ambição, que as metas são, então, submetidas para o SBTI para fazer a avaliação se essas metas estão alinhadas com aquelas regras do jogo que foram criadas, né? E para resumir, a minha mensagem para os empresários, e Ricardo, não sei se você vai concordar ou não, é que quando a gente, e a Vanessa mencionou isso, quando a gente discute muito desses estabelecimentos de metas, tem coisas que é fácil, a gente sabe como vai atingir. Troca uma caldeira, aumenta a eficiência. E aí, provavelmente, onde estão os menores custos marginais, né? Aí, provavelmente, onde você começa essa jornada. Então, e tem coisas que ainda não sabemos como atingir daqui 20, 30 anos. Mas quando, eu costumo brincar, quando o Gaudí projetou a Sagrada Família em Barcelona, ele não sabia como que ia terminar aquela catedral, mas ele fez o plano, definiu a ambição e começou o processo, né? E hoje a gente tem aquela bela catedral sendo construída. Ou a mesma coisa quando o Kennedy definiu que queria colocar a humanidade na Lua nos anos 60, não tinha toda a tecnologia para chegar lá, mas aquela ambição e aquele processo a prova é que tem bandeira fincada na Lua hoje. Então, meu final mensagem para os empresários é: você precisa ter um plano muito claro para os próximos 7 anos. E esse você provavelmente já sabe. Você já sabe onde estão as metas de redução. Depois, para os próximos 14 anos, você precisa ter uma estratégia bem definida para começar a definir aonde você chegar, mas talvez você ainda não tenha o plano inteiro, mas você tem a estratégia. E para os 20 anos, você precisa ter uma visão, para garantir que a sua ação hoje não comprometa o seu objetivo daqui a 20 anos. Mas, como a Vanessa falou, o mundo ainda vai evoluir muito daqui a 20 anos para a gente conseguir solucionar. Então, muitos dos problemas que talvez hoje estão na mesa, daqui a 20 anos já não terão. Mas, então, agir nos 7 anos, ter uma estratégia para os 14 anos e uma visão para os 20 anos. Muito obrigada, Luiz.
E, Ricardo, então, inspirados por essa resposta do Luiz, quais são os principais desafios da CBA para alcançar as metas que ela acabou de aprovar? O nosso desafio para as metas de 2030 é, de fato, foco, disciplina e implantação de todas as ações e projetos que nós definimos para as metas, né? Então, tem desde mudança de matriz energética, melhoria de performance de fornos, maior utilização de sucata. Então, todas essas ações que foram definidas, o nosso desafio é implantar dentro do prazo, até nós nos desafiamos de conseguir até antes do prazo, para que a gente alcance esses desafios de 2030. Então, está muito em linha do que o Luiz acabou de falar. Para 2030, nós sabemos bastante do que fazer para chegar lá e estamos alinhados ao Acordo de Paris. Então, essa é a primeira coisa que o mundo precisa fazer. Nós temos também o compromisso assumido para 2050 de ser emissão zero. Aí nós vamos requerer tecnologia. Já estamos, desde hoje, começando a acompanhar desenvolvimentos importantes que estão acontecendo, especificamente na indústria do alumínio, para você ter uma emissão zero na fase de produção. Existem pesquisas e desenvolvimento já acontecendo e a gente acredita que isso ao longo do tempo vai acontecer, e nós já estamos desde já monitorando e acompanhando isso. Vamos começar a investir quando for o momento para 2050, mas essa nós ainda não temos a solução, exatamente dentro do que o Luiz falou, mas temos a aspiração e o compromisso da empresa em chegar lá, o que faz nos mover desde agora também, né? Então, esses são assuntos super relevantes para que a gente alcance as metas, né? Muito obrigada, Ricardo. E, Plínio, qual é a importância das ferramentas de compensação de emissões na trajetória de uma empresa rumo à economia de baixo carbono? Legal, muito, muito rico o debate. Queria enfatizar que é muito didático, é muito importante a forma como o Luiz coloca, né, de plano, estratégia e visão. Isso realmente só enfatizando esse ponto, né? A gente não tem todas as respostas, mas acho que acima de tudo é a ambição, né? Agora, a ambição precisa ser materializada. Eu estou nesse assunto já há quase 2 décadas aí, a gente já viu muitas empresas. Não é só governo que tem compromisso e não cumpre. Isso acontece com empresas também na parte climática, tá, pessoal? Então, a gente precisa também, ao mesmo tempo, ter uma sociedade civil bastante engajada e bastante monitorando o real compromisso, o real cumprimento dos compromissos que essas milhares de empresas estão fazendo. A última coisa que a gente pode ter é o compromisso no papel e a não execução disso lá na ponta. Então, o plano, a estratégia, a visão estão muito alinhados com isso aí. Eu estou corroborando com o que o Luiz falou. Quando a gente olha para as emissões mundiais, a gente tem aí, se a gente olhar historicamente, porque esse número varia ano a ano, mas uma conta de padeiro aqui, a gente tem aí pelo menos 80% das emissões que ela tem origem na queima de combustíveis fósseis, tá? Isso aí olhando, grosso modo, historicamente. E nós temos 20%, dependendo do ano é um pouco mais, um pouco menos, que estão ligados a outras fontes, né? Em geral, a grande parte disso é o uso da terra, né? Então, e o uso da terra, do contrário das emissões vinculadas a combustíveis fósseis, ela é muito mais complicado você definir exatamente quem está causando aquela emissão, né? Porque você pode ter desde um conflito fundiário, que é uma coisa muito recorrente, por exemplo, na Amazônia brasileira, você pode ter o próprio desmatamento como uma função de se apossar ali de um determinado território, de uma terra, etc. Então, é um setor que não é regulável, vamos dizer assim. Mas isso não significa que a gente não precisa olhar com atenção a essas emissões oriundas do uso da terra. E no Brasil, aqui no contexto da nossa discussão, isso assume uma importância muito maior, porque a bem da verdade é que a gente, comparado ao resto do mundo, a gente é realmente uma jabuticaba quando a gente pensa na nossa pizza de emissão. A gente tem, historicamente, 80% das emissões
relacionadas à mudança do uso da terra e talvez 20% às outras emissões, transportes, indústria, siderurgia, alumínio, que o Ricardo está aqui representando. E mesmo quando você olha esses setores, compara esses setores com outros países do mundo, as nossas emissões são muito mais baixas do que todos os outros países do mundo. Por quê? Porque a nossa energia é primordialmente renovável, né? Como a Vanessa colocou. Sim, temos um problema, temos um risco climático do ponto de vista de perenidade dessas fontes renováveis, mas nós temos sim, e temos que falar isso muito muito forte lá fora, que nós temos sim uma base que é completamente dependente, né, de energia renovável, e isso nos difere de praticamente todos os países do mundo. Então isso nos coloca numa situação muito estratégica, eu diria. Não vou dizer privilegiada, porque não adianta nada a gente ter essa posição e não fazer nada com isso. Não adianta nada a gente ter essa posição e permitir que o desmatamento volte a subir como ele vem voltando a subir nos últimos anos. A gente, não, como sociedade, não pode permitir isso. E aí eu vou chegar agora na resposta, né? O mercado de compensação, ele nasceu de uma perspectiva de país em desenvolvimento que não tinha meta de redução, vendendo compensação para país desenvolvido que tinha meta. Esse era o nosso protocolo de Kyoto, que muitos aqui devem ter acompanhado. Esse mundo não existe mais, tá? Esse mundo acabou. Esse mundo de um mercado de carbono global não existe mais. O que a gente vê hoje são mercados globais, mercados regulados no plural, tá certo? Onde cada país ou região escolhe usar mercado, assim como usa impostos, ou a combinação dos dois, para atingir redução de emissão, atingir mitigação, que é o objetivo central. E você tem, de uns anos para cá, já existe desde 2008, a própria biofílica vem desse momento, mas que amadureceu muito nos últimos 2, 3 anos, o que a gente chama de mercado voluntário, que é esse mercado onde há um direcionamento de uma parte desse fund, de uma parte desses recursos que estão sendo alocados para uma mudança de matriz energética, para uma mudança de processos com menor emissão, uma parte disso é capturado via mercado voluntário e vai ser alocado justamente nos países para evitar desmatamento, para restaurar a floresta, tá certo? Para produzir alimentos de uma maneira mais sequestradora de carbono, onde o sistema produtivo, ao invés de emitir carbono, ele sequestra carbono no solo. E isso é um ganha-ganha, porque carbono no solo é a maior produtividade. Então, acho que é essa agenda que o Luiz se referiu no início, que o Brasil e outros países em desenvolvimento, mas principalmente o Brasil, e a gente tem que ter isso muito claro, tem realmente uma vantagem competitiva e comparativa bastante importante. Nós vamos fazer algo com isso, não adianta a gente simplesmente ter isso como dado e não fazer nada a respeito, mas se a gente fizer algo e conseguir direcionar uma parte importante desse funding, a gente tem muito recurso a ser investido em melhores práticas agropecuárias, em conservação florestal, em restauração florestal, que é uma grande máquina, né, de sequestro de carbono. Quando a árvore cresce, ela sequestra carbono na sua biomassa. E esse é justamente o funcionamento do mercado de compensação. É você financiar essas atividades e as empresas que financiam, elas trocam isso para compensar aquelas emissões que talvez no plano, talvez na estratégia, como o Luiz colocou, ainda não foi possível fazer dentro de casa. Então a gente precisa desse espaço. Não é um mercado que vai durar para sempre. Quem sabe lá na visão que o Luiz trouxe, né, lá entre 2040, 2060, quem sabe a gente nem precisa mais desse mercado. Mas esse mercado é extremamente necessário para a gente fazer essa transição e ainda mais necessário no país que a gente vive. Muito obrigada, Plínio. E você mencionou que a gente não tem um mercado único de carbono, mas mercados plurais em diferentes países. O que significou, então, esse mercado, a criação do mercado brasileiro de carbono, né? O decreto assinado agora em maio de 2022. O que, afinal, ele traz de novidade e de ganhos para o Brasil ou para o mercado de carbono brasileiro? A gente até tem, para quem tiver curiosidade, tem um posicionamento bastante recente sobre esse decreto. Eu estava lá no Rio de Janeiro acompanhando enfim, todo o congresso, né, de carbono que aconteceu agora em maio.
E a gente viu crítica dos dois lados, né? Assim, é importante situar melhor esse decreto, né? Ele não é nem a criação do mercado de carbono, mas ele também não é nada no vácuo, tá? Ele na minha opinião, na nossa opinião, ele é um avanço regulatório. Por que um avanço? Porque o Brasil tem uma lei de uma política nacional de mudanças climáticas que é de 2009. E essa política já prevê o mercado brasileiro de reduções de emissões, um mercado esse regulado, evidentemente, para regular aqueles setores que são reguláveis, né? Não existe regular setor que não é regulado, né? Para você regular um setor, você tem que primeiro, como regulador, conhecer exatamente as emissões daquele setor. E não só do setor, você tem que conhecer exatamente as emissões no nível da companhia, no nível da firma, no nível da indústria. Nenhum mercado regulado sério regula algo que não consegue contabilizar. E a gente ainda não tem essa contabilidade no Brasil. Só que a gente está desde 2009 discutindo isso. Então, a gente já poderia ter avançado muito mais, tá, na definição dessas metas setoriais, que essa discussão de meta setorial já vem na Política Nacional em 2009, tá certo? E é bem da verdade que até agora, até recentemente, a gente de fato não tinha evoluído praticamente nada nessa matéria. Uma série de estudos, uma série de consultorias, uma série de encontros em Brasília, dezenas, centenas, mas de forma objetiva e prática, absolutamente nada. Ah, mas pô, ninguém se esforçou? Se esforçou. Só que carbono, pessoal, não é só agenda positiva. Carbono é custo para as empresas, tá certo? Carbono gera lobby do ponto de vista de uma grande parte das empresas que não querem internalizar esse custo, preferem trabalhar naquela economia onde esse custo é de graça, onde a externalidade não é cobrada. Esse mundo não é mais possível, tá? Eu acho que aqui todo mundo concorda comigo, a gente está já 6, 7 anos aí pós Acordo de Paris, esse mundo onde a externalidade não custa nada já não existe mais. E conforme a geração vai mudando, isso vai ficando cada vez mais forte. Agora, a gente precisa fazer isso de forma contundente no Brasil. A gente primeiro precisa fazer conta. E é bem da verdade que até agora a gente não conseguiu fazer essas contas, tá? Então, onde que eu acho que o decreto inova? O decreto inova na convocação dos setores para que estes apresentem os seus planos setoriais de redução de emissão. É um approach que a gente chama, na discussão de climática, um approach bottom-up. Tá? Você pode ter as duas, nenhuma é certa ou errada, depende muito da condição de país a país, mas há uma convocação dos setores para que estes apresentem os seus planos e estratégias na linha do que o Luiz colocou no nível empresarial, no nível setorial. Então, aquelas empresas, aqueles setores que estão mais avançados, em tese, vão apresentar isso. E, a partir daí, a gente começa a ter as linhas de base e começa a formular a contabilidade para poder, de fato, regular alguma emissão. E, ainda assim, a partir dessa contabilização, criar o trade, né? Criar o mercado regulado. Então, é um caminho longo. Infelizmente, a gente perdeu muitos anos, 13 anos, que a gente perdeu nessa discussão. Isso não é culpa de um ou outro governo, não estou fazendo algo do ponto de vista governamental aqui, mas a gente deu um passo, ele não é único, a gente precisa dar muitos outros passos nessa direção. Existe uma iniciativa no Congresso Nacional, essa semana, inclusive, isso eu ouvi notícia de WhatsApp, mas parece que o senador do Pará protocolou agora um projeto no Senado, então essa agenda deve andar também em nível legislativo, complementando o que o decreto trouxe. Então é importante, mas eu queria só aproveitar, Thalita, e dar mais uma informação. O decreto ele não fala só de mercado regulado, apesar dele não ter tido talvez esse intuito ali no título, mas ele traz elementos muito importantes para o mercado voluntário, que é esse mercado que eu descrevi há pouco, e que é o mercado que, na minha opinião, o Brasil pode mais se beneficiar, tá? E aonde que está esse avanço? Esse avanço está na criação, de novo, pelo menos na proposta de criação de um sistema nacional de registro, um sistema digital. A gente precisa ter um lugar comum onde os projetos sejam registrados, onde hajam critérios socioambientais, salvaguardas socioambientais de registro desses projetos, até para separar as iniciativas boas das iniciativas ruins. Tem muita iniciativa que, infelizmente, não gera qualquer adicionalidade do ponto de vista climático, e essas iniciativas deveriam ser desencorajadas, tá? E o decreto traz essa inovação. Então, do ponto de vista de mercado voluntário, que foi algo que também avançou muito pós-COP26, a gente ganha mais espaço, a gente ganha uma segurança maior do ponto de vista de negócios em relação a mercado voluntário. A gente está vendo, não só a partir do decreto, já vinha um pouco antes disso, mas um interesse maciço, um investimento enorme em companhias brasileiras. A própria compra da Biofílica para a Ambipar faz parte desse movimento de grandes companhias, de grandes fundos de investimento investindo em empresas que já atuavam nesse
nesse setor de compensação. É um processo, ele não pode ser interrompido, mas eu, diferente do que eu estava no ano passado, eu estou otimista nesse momento, eu acho que a gente vai andar bem com o PL, eu acho que a gente tem aí um ponto de partida, a gente deu um passo importante com o decreto. Muito obrigada, Plínio. A gente está caminhando para o final do nosso painel e eu queria perguntar para vocês quatro, na verdade, para uma mensagem final, no sentido de que a economia de baixo carbono ela pode ser um grande desafio, mas ela pode ser também uma grande oportunidade para as empresas. Como que vocês veem essa transição e as oportunidades que estão inseridas nela? Quem gostaria de começar? Posso começar. Como você mesmo falou, é um grande desafio para todos nós, para o mundo inteiro, mas traz grandes oportunidades. Eu vou dar alguns exemplos nossos mesmo, né? Nós começamos a investir em tecnologia para um upgrade dos nossos fornos, visando ambiente de trabalho e emissões, porque a gente sabia que tinha que fazer essa melhoria. Esse projeto, inicialmente, não era um projeto que era um projeto por retorno econômico. E com o desenvolver do projeto, ele se mostrou um projeto também economicamente viável. E nós temos tido várias boas surpresas desse tipo. Em primeiro lugar, ter a estratégia de ESG incorporada na nossa gestão e na nossa estratégia da empresa, e os investimentos e iniciativas que nós temos feito, muitas vezes, na maioria das vezes, nos traz retorno econômico também. Então, isso é importante. E outra coisa, nós abrimos capital no ano passado e toda a estratégia ESG que nós tivemos foi muito bem vista pelo mercado, contribuiu para o valuation da empresa no IPO e é bem vista até hoje e nos traz benefícios também no próprio valor da empresa. Então, independente de todas essas partes econômicas que eu estou falando, isso é uma necessidade. Não vai existir no futuro, ou num futuro muito próximo, empresas que não estejam focadas em redução de emissão de gás de efeito estufa, em questões sociais, em todas as questões que o ESG, na sua plenitude, aborda. Quer dizer, essa é a nova realidade do mundo. Quem não acreditar nisso, não é questão de trazer valor, não vai existir, vai destruir valor. Né? E o mundo precisa disso, a sociedade precisa disso, e como a Vanessa mesmo falou, é um papel que nós temos que fazer também em conjunto. Nós estamos sempre abertos a fazer projetos em conjunto com outras empresas, com a sociedade. É dessa forma que nós podemos caminhar mais eficaz para atingir os objetivos que nós precisamos. E como o Plínio falou, o Brasil tem não vou dizer privilégio também, Plínio, como você falou, né? Mas nós temos uma base fantástica, quer dizer, o nosso alumínio, por ser energia hídrica, que nós usamos, de geração própria, ele é 4,5 vezes menor a emissão dele do que a média mundial, sendo que tem produções que são 6 vezes, 7 vezes acima da nossa. Né? Então, nós já temos uma base muito rica no Brasil, mas o Brasil pode ir muito mais além disso. Nós mesmo começamos já projetos que a gente chama de Reflora CBA, que é um projeto ambiental e também social para recuperar matas nativas em nascentes de rios, pequenas propriedades rurais, para que a gente gere não só a parte do social, como também a parte da captura de carbono, que é algo que para 2050 vai ser importante, mas para 2050 vai requerer muita tecnologia também de redução nos próprios processos. Então, a mensagem final que eu gostaria de dar isso é uma realidade que não volta atrás nesse mundo. Todos nós temos que acreditar, levar a sério, ter planos de fato reais, né, com compromissos reais e assumir esses compromissos publicamente. Muito obrigada, Ricardo. Luiz, gostaria de... Sim, obrigado. Bom, eu acho que 2 pontos, né, do desafio e da oportunidade. O primeiro é que a gente tem os desafios, mas mesmo gestão de risco é uma oportunidade. Eu trabalhei muitos anos no setor financeiro e sei que gerir risco já é uma oportunidade em si, né? E como foi falado pelo Ricardo, essa é uma agenda que já vem vindo de todo jeito. Então, quem demorar muito, talvez, na verdade, vai ter uma gestão de risco menos boa do que quem começar agora nessa jornada.
E um dos exemplos disso, acho que foi sexta-feira passada, terminou o processo de consulta pública da SEC, né, que é o Security Commission dos Estados Unidos, propondo justamente uma regulação sobre reporting de emissões, ou seja, se essa regulação for terminada, toda e qualquer empresa listada nos mercados americanos vão ter que reportar suas emissões. Então, isso já vem vindo. Quem demorar mais para sair vai demorar mais para poder gerir esse risco. Então, a própria gestão de risco já é uma oportunidade, né? O segundo ponto, como eu falei, é identificar, possivelmente, acho que o Ricardo falou melhor do que ninguém, confie nele, não no que eu vou falar agora, mas você gerir isso, você identifica as oportunidades que você não via lá, porque você não tinha o expertise. A princípio pode parecer, apenas custo, apenas tem que trazer uma equipe, apenas tem que monitorar, apenas tem que ter plano de ação, mas a partir do momento que você consegue investigar e tem aquela expertise dentro da sua casa, você consegue identificar as oportunidades que você não via, né? A gente tem que ter com os nossos, possivelmente desses biases cognitivos, né? Desses preconceitos, dessas áreas que às vezes você não está nem vendo que é uma oportunidade ali, porque você não tinha alguém para focar e olhar essa questão de uma maneira diferente. Eu queria só terminar com uma última mensagem. Eu mencionei, né, quando o Kennedy fez o famoso discurso que queria chegar na Lua, não porque é fácil, mas porque é difícil, e que isso era no começo dos anos 60, e antes do fim dos anos 60 eles chegaram na Lua. Na época que ele fez o discurso, mais de 50% dos engenheiros do Apollo 11 estavam na escola, na época. Quando pousou o Apollo 11 na Lua nos anos 69, se não me engano, quando ele fez o discurso, a maioria dos engenheiros estava na escola. E tem um estudo da Accenture que mostrou que 80% das pessoas mais jovens no Brasil querem buscar trabalhos nessa área de desenvolvimento socioambiental. Então, a oportunidade está posta. E o Brasil foi o país com maior nível de toda essa... Era uma pesquisa global da Accenture, né? Então, essa oportunidade do nosso capital humano, mais a oportunidade do que tanto o Ricardo quanto o Plínio falaram, das idiosincrasidades do nosso país, eu não tenho, e tirando meu chapéu agora de SBTI, liderando uma empresa global, uma iniciativa global, e colocando meu chapéu de brasileiro, eu não tenho a menor dúvida que a gente tem uma oportunidade fantástica para o Brasil, se a gente tratar ela direito. Muito obrigada, Luiz. Vanessa? Bom, eu acho que resumindo um pouco a questão dos desafios, eu acho que eu trago o contexto aí do que o Plínio colocou para a gente, da questão das empresas de fato honrarem os seus compromissos, né? Então, acho que concordo que o controle social é fundamental, eu acho que cada vez mais as empresas vão passar por um maior escrutínio com relação às suas metas ESG de uma maneira geral, mas especialmente o risco climático, por conta da complexidade do problema, que é um problema ambiental, é um problema econômico com impactos bilionários, mas também é um problema social, né? Por quê? Porque os mais impactados são, de fato, os mais vulneráveis, né? Acho que o mercado acaba, de alguma forma, por meio de controle social, olhando aí até mesmo mercado de capitais, mercado financeiro. Acho que um exemplo aí, a gente teve recentemente a Tesla, né? Que foi excluída do índice da Standard Poor's ESG das 500 maiores, e um dos fatores principais foi porque ela assumiu os compromissos, teve as metas aprovadas aí no Science Based Target, e simplesmente ela realmente está muito abaixo da trajetória aí, não está demonstrando aí como que ela vai cumprir essas metas, né? Então, acho que cada vez mais a sociedade está olhando, não basta assumir compromissos, não basta ser uma empresa que está inserida no mercado de produtos de descarbonização, mas isso não lhe dá o direito, o atestado de santidade para você não fazer o dever de casa internamente, né? Acho que esse contexto aí do SEC que foi colocado é outra coisa importante. Acho que no Brasil também o sistema financeiro nacional, liderado pelo Banco Central de uma maneira muito inovadora, com as 6 novas regulações que vão começar o rollout a partir de 2023, colocaram também a questão do risco climático na centralidade do sistema financeiro nacional. Então, as empresas que não medem o seu risco climático, não mensuram, não têm de alguma forma
a intenção e o propósito de ter essa trajetória na estratégia de negócio, se elas não fizerem agora, elas vão ter que fazer depois, se elas quiserem continuar operando com bancos, né? É uma agenda aí, acho que de pequenas e médias empresas, né? Bom, a questão do desafio está centralizado na questão do carbono. Outro grande desafio que eu quero ressaltar aqui é que muitas vezes essa questão do risco climático, o tema está nos conselhos de administração das grandes empresas, mas o mapeamento desse risco climático na matriz de risco da organização não está. Tá? Então, não adianta estar o tema lá 2 vezes por ano para discutir com os administradores da empresa, com o conselho de administração, que quando a gente vai avaliar a matriz de risco, embora a empresa esteja sendo impactada por questões de risco sistêmico com relação aos extremos climáticos, ela não tem a percepção de incluir esse risco. O que acontece? Não entra numa prioridade em termos de investimento de descarbonização numa trajetória com senso de urgência. Então, não adianta a empresa ter propósito, colocar na sua missão, na sua visão, que ela é uma empresa que está pautando suas relações, seus negócios na sustentabilidade, se o risco não está mapeado estrategicamente, porque se não tiver lá a trajetória de investimento numa jornada de longo prazo, ela não se materializa, né? Acho que a oportunidade, além das questões de inovação que eu trouxe, que vai trazer um círculo virtuoso de crescimento de negócios sustentáveis, inclusivos, nessa nova economia de baixo carbono, acho que é uma oportunidade para os líderes se debruçarem que a gente está falando de um problema humanitário. Tá? Então, assim, se a gente for ver bem o que aconteceu nos bastidores da COP, o que o grande público viu, foi se, por um lado, teve uma grande adesão sem precedentes de CEOs que foram na COP26 e debateram as questões da importância do risco climático nas negociações, quem estava observando parecia uma feira de negócios, onde estavam se discutindo soluções, mas não colocando na centralidade que a gente está falando de uma questão humanitária, de impacto ao bem-estar humano e das consequências catastróficas aí da emergência climática, né? Então, falta senso de urgência. Então, acho que a oportunidade está aí, nas lideranças com propósito, que conseguem, de fato, entender a complexidade, os impactos humanitários dessa crise ambiental, que é uma crise humanitária, e olhar para essa questão aí da coletividade, em como a gente encontrar soluções para isso, né? Afinal, o ciclo de carbono é altamente complexo, não é só projeto de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a gente precisa de tecnologias em escala para capturar o carbono que já está emitido. Caso contrário, a gente vai continuar numa trajetória de aumento da temperatura. Obrigada, Acho que é isso, Thalita. Obrigada. Obrigada, Plínio. Tá difícil concluir agora com alguma novidade aqui. Eu acho que todos os pontos foram muito válidos. Acho que eu só destacaria aqui do ponto de risco, né? Eu acho que essa questão, a gente chama isso de justiça climática, né? A gente não pode colocar a economia de baixo carbono em cima da discussão de desigualdade social. O mundo está caminhando por uma situação perigosíssima, na minha opinião. A última vez que a gente teve esse nível de desigualdade a nível mundial, a gente teve 2 guerras globais. Enfim, eu acho que esses assuntos têm que andar de mão dada, senão a gente corre o risco do remédio ser mais amargo que a própria doença. Eu acho que tem uma questão mais técnica que tem a ver também com os de risco, hoje a gente tem uma cacofonia aí de métricas, de reports, de como comparar. Eu acho que a própria enquadrar isso tudo como ISD ainda é um pouco novidade, a gente precisa ter essas coisas mais consolidadas. Esses esforços dos bancos centrais, das comissões de valores mobiliários são fundamentais, porque eu acho, na minha opinião, vai ter que ser top-down mesmo, porque se esperar as empresas, cada uma criar a tua, nós vamos ficar disputando o índice e não vai resolver o problema. Então, acho que tem um papel forte dos bancos centrais, das comissões de valores mobiliários, aí como o Luiz e Vanessa citaram. E do ponto de vista de oportunidade, acho que talvez complementando um pouco o que foi falado, né? Assim, acho que no olhar mais brasileiro, a gente precisa destravar a agenda para os empreendedores. A gente precisa ter um ambiente de negócio favorável para quem quer empreender, para quem quer atrair capital,
para essas iniciativas, porque a gente tem todas as condições para liderar essa agenda, mas a gente precisa ter isso muito claro do ponto de vista regulatório, do ponto de vista, e daí a importância dessas iniciativas, sejam legislativas, sejam do executivo, mas até em nível local, muitas vezes basta um decreto estadual, alguma coisa que destrava. Vou dar um exemplo da situação que a gente vive. O Brasil tem uma agenda importante de concessão de floresta pública, e hoje, por mais absurdo que pareça, o concessionário de floresta pública não pode desenvolver um projeto de serviço ambiental, não pode desenvolver um projeto de carbono, por exemplo. Isso é uma restrição que há desde 2006. Semana passada houve um movimento importante, uma discussão de um novo PL para substituir esse e poder permitir. Então, esse tipo de coisa, muitas vezes está na microeconomia, não está nem tanto no macro, que a gente precisa olhar para esse ambiente de negócio. Recentemente, o governo, via o IBGE, criou um CNAE específico para serviços ambientais. A lei de serviços ambientais no Brasil, ela deu isenção de impostos federais para projetos. Até hoje, essa isenção não foi regulamentada. Então, tem muito trabalho de microeconomia que precisa ser feito para destravar esse ambiente de negócio e dar mais espaço aos empreendedores. Esse é um olhar bastante brasileiro. E para concluir, um pouco na linha do que o Luiz falou, né, na parte dos recursos humanos, dos talentos, eu não tenho dúvida, você vai para qualquer universidade do mundo, você vai para qualquer escola do mundo, os maiores cérebros estão todos voltados para a agenda de descarbonização. Não vai ter, a empresa não vai mais conseguir contratar essas pessoas. Empresa que não tiver nessa agenda não vai mais conseguir contratar pessoas. E não tem nada pior do que uma empresa que não consegue contratar bons quadros, bons colaboradores. E assim como isso está acontecendo no RH, isso está acontecendo no capital. Essa transição de capital está acontecendo de uma forma muito rápida. O sistema financeiro, finalmente, né, antes tarde do que muito tarde, me parece que acordou para essa agenda, de novo, pelo menos do ponto de vista dos compromissos, e me parece que a gente está vislumbrando aí o início de uma grande transição, de uma grande mobilização dos mercados de capitais para investir nessas empresas que têm, de fato, solução, né, ou que não agravam mais o problema. Então, acho que esse conjunto de fatores faz com que a gente tenha um cenário aí muito interessante nas próximas décadas, né? Trabalho não vai faltar para ver se a gente dá conta, de fato, de amenizar esse problema aí que é global. Mas, para concluir mesmo, a gente não pode fazer isso sem justiça social, porque senão o remédio vai ser mais amargo e a gente vai ter problemas ainda maiores do que o que a gente já está vendo aí à vista. É isso. Obrigado também. Obrigada, Plínio. Então, eu queria agradecê-los mais uma vez. Muito obrigada, Vanessa, Ricardo, Luiz, Plínio, pela riquíssima discussão que a gente teve aqui. Queria agradecer você também que esteve conosco, nos assistindo. E convido a todos vocês para assistir o nosso próximo painel, Redefinindo o Papel das Empresas, com Rodrigo Caetano. Muito obrigada.